Boa noite, galera. Meu nome é Bruna e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre bactérias e bacterioses. Então, o que é uma bactéria? Primeiramente, são indivíduos procariotos. Isso é muito importante, é uma característica muito importante. Ela ser procariota significa que ela não tem envoltório nuclear. Por exemplo, nos eucariotos são indivíduos que possuem núcleo com DNA delimitado por uma membrana. O indivíduo procarioto, ele não tem essa membrana envolvendo o seu DNA. Então, o DNA está lá no citoplasma, mas ele não tem essa carioteca, né? São indivíduos unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, e eles também são bem primitivos, o que permitiu que eles se adaptassem aos mais diversos ambientes. Isso acontece porque, por eles estarem, né, na Terra há muito mais tempo, eles tiveram um tempo de evolução muito maior. Então, as características que eles adquiriram ao longo desse tempo evolutivo permitiram, então, que eles se adaptassem aos mais diversos lugares. Hoje a gente encontra as bactérias em praticamente todos os lugares, na terra, na água, no nosso corpo, em ambientes muito extremos, como, por exemplo, águas termais, ambientes muito quentes. E aí, as bactérias são, então, indivíduos muito bem adaptados. As bactérias são conhecidas por causarem doenças, né? Como a sífilis, tuberculose, tétano e etc. Mas elas também têm uma importância ecológica muito grande. Por exemplo, nós temos as bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica, ou seja, elas utilizam a matéria orgânica em decomposição para produzir energia, fazendo então a ciclagem da matéria. Nós temos também as bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias elas são encontradas no solo ou associadas a raízes de plantas, e elas permitem, então, que as plantas utilizem o nitrogênio do ar. E aí, fazendo a fixação desse nitrogênio. Falando um pouco da estrutura das bactérias, como eu já falei anteriormente, as bactérias elas não têm carioteca. Então, elas possuem DNA, esse DNA ele é circular, ele é organizado em nucleóide, como a gente pode perceber aqui. Então, ela não possui um envoltório nuclear, né? Essa é uma característica muito importante. A bactéria ela tem também DNA disperso no seu citoplasma. Esse DNA disperso a gente chama de plasmídio. Os plasmídios, geralmente, eles possuem genes que são resistentes aos antibióticos. Então, eles ajudam, as bactérias a se defender da ação dos antibióticos. A bactéria ela possui uma membrana plasmática que delimita, o citoplasma. Mais externamente, ela tem uma parede celular que impermeabiliza a célula, ou seja, impede que entre água dentro da célula, impede também que a célula sofra lise osmótica, ou seja, que a célula estoure pelo excesso de água. Algumas bactérias podem ter ainda uma estrutura mais externa a essa parede celular, chamada cápsula. Essa cápsula protege contra a desidratação, protege também contra a ação de bacteriófagos. E, por exemplo, em situações extremas, onde a bactéria não tem do que se alimentar, ela pode degradar essa cápsula e utilizar ela como alimento, Aí, permanecendo assim, viva por mais tempo. A bactéria, ela utiliza do flagelo para se locomover, do batimento do flagelo para a locomoção, e elas ainda têm as fímbrias ou pelos que ajudam na locomoção e também ajudam na aderência a alguma superfície, Falando um pouco da filogenia e da classificação das bactérias. Por muito tempo, as bactérias foram classificadas dentro do reino Monera. Então, aqui no reino Monera, nós temos as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. Só que, estudando o RNA ribossomal das arqueobactérias, os cientistas eles descobriram que as árqueas elas estão muito mais próximas dos indivíduos eucariontes do que dos indivíduos procariontes. Então, a partir disso, foi feita uma nova classificação.
Agora, nós temos o reino Monera, ele foi dividido, né, em dois domínios. Nós temos o domínio bactéria, onde estão as bactérias e as cianobactérias, e tem o domínio árquea, onde estão as arqueobactérias, aqui bem mais próxima dos eucariontes. Então, nós podemos falar que numa classificação mais antiga, as bactérias faziam parte do reino Monera, junto com as cianobactérias e com as árqueas, mas hoje elas estão classificadas dentro do domínio bactéria, né? Junto com as cianobactérias, e as árqueas estão num domínio separado, só delas. Como eu falei anteriormente, existem algumas doenças que são causadas por bactérias. E aí, nesse assunto, gente, o que é importante vocês saberem? É importante vocês saberem classificar quais doenças são causadas por bactérias. E é importante também a gente saber como que ocorre a transmissão dessa doença, porque sabendo a transmissão da doença, a gente pode dizer, por exemplo, como que a gente pode evitar essa doença, a gente pode falar da profilaxia dela. A gente pode deduzir, né, então, uma profilaxia. Por exemplo, a tuberculose, ela é causada pela Mycobacterium tuberculosis. Ela é transmitida pela tosse de gotículas expelidas por uma pessoa doente. Então, sabendo que ela é causada por uma bactéria e sabendo que ela é transmitida, assim, por contato com gotículas expelidas por pessoas doentes, qual então que pode ser uma profilaxia para essa doença? A gente pode evitar o contato com pessoas doentes, a gente pode estar higienizando sempre as mãos, a gente pode estar fazendo também o uso de máscaras. Então, assim, conhecendo que a doença ela é causada por uma bactéria e como ela é transmitida, a gente também pode deduzir uma profilaxia. E esse conhecimento ele pode ser bem útil quando vocês forem fazer a prova de vocês. E aí eu peguei uma questão, aí eu citei aqui também, né? Dei uma lista aqui de outras bacterioses, outras doenças que podem ser causadas por bactérias. Aí, numa questão aqui de 2015, da prova do Colune, ela diz o seguinte: leia atentamente a tirinha ao lado e responde o que se pede. Vamos ler aqui a tirinha. Baixinho, esse é o índio Madruga que a FUNAI mandou para a gente integrá-lo na civilização. Antes, Madruga, vamos vaciná-lo contra varíola, sarampo, tifo, tuberculose, poliomielite. E aí o Madruga fala: índio não ter varíola, sarampo, tifo, tuberculose e poliomielite. Aí o outro personagem diz: nem reumatismo, bico de papagaio, herpes, furúnculo, sinusite, e aí ele vai citando uma série de doenças, né? E aí o que a questão pede? Nesse extenso questionamento que o personagem baixinho faz ao índio Madruga, são citadas algumas doenças com diferentes causas, mas também características que não são doenças. Preencha o quadro abaixo de acordo com o que é citado nos quadrinhos, escrevendo corretamente. E aí, então, a primeira coisa que a questão pede é uma doença bacteriana. Então, assim, você não precisa nem saber todas. Você sabendo uma, você já conseguia aí acertar essa alternativa. Então, aqui, o que a gente pode citar de doença bacteriana que o personagem disse? O tifo, tuberculose, cárie, sífilis. Então, aqui, sabendo que a doença é causada por uma bactéria, sabendo qual que é o agente, né, que causa a doença, aqui você já conseguiria matar a questão. Por exemplo, uma doença viral, o sarampo, a varíola, uma doença sexualmente transmissível. A gente sabe que é a sífilis, uma doença infecciosa. Doenças infecciosas são doenças que são causadas por micro-organismos. Podem ser fungos, vírus ou bactérias. Então, aqui você poderia citar qualquer doença, qualquer coisa que seja uma doença. Por exemplo, tuberculose. Tuberculose é uma doença infecciosa, que no caso é causada por uma bactéria. Aí vamos para a próxima questão. Essa questão ela diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Letra A. As bactérias reproduzem-se geralmente por divisão binária, uma forma assexuada de reprodução, pela qual uma única bactéria pode originar um clone, ou seja, uma população de bactérias idênticas. Essa alternativa está correta, porque nesse caso,
a bactéria, ela se reproduz sim por divisão binária, né? E aí a bactéria ela duplica seu cromossomo, a célula se divide ao meio e ela origina duas outras células iguais, ou duas outras células idênticas, clones. E aí esse processo ele é bem rápido, ele ocorre de maneira exponencial. Por isso que a gente fala que as infecções causadas por bactérias, elas acontecem assim, de forma bem rápida mesmo. Então, a letra A, ela está correta. A letra B, ela diz o seguinte: as bactérias e as algas cianofícias distinguem-se de todos os outros seres vivos porque não possuem carioteca envolvendo material nuclear, isto é, são eucariontes. Então, a letra B, ela está incorreta, porque a gente viu que as bactérias e as algas cianofícias, elas realmente não possuem carioteca, mas elas não são eucariontes, elas são procariontes. A letra C, ela diz o seguinte: as bactérias só vivem isoladas, embora próximas, nunca formam colônias. Essa alternativa está incorreta porque, apesar de ser um indivíduo unicelular, né, que só possui uma célula, as bactérias podem sim se agrupar formando colônias. Isso a gente sabe que elas formam colônias, por exemplo, na nossa pele nós temos bactérias, que são as Staphylococcus aureus, que se organizam em colônias, né, fazem parte da microbiota da nossa pele, e elas formam colônias. Então, a gente sabe que essa alternativa ela está incorreta. Na letra D, diz o seguinte: em algumas espécies de bactérias, observa-se o fenômeno de conjugação, isto é, um tipo de reprodução assexuada. Essa questão está incorreta pelo seguinte: as bactérias realmente fazem o fenômeno da conjugação, né, onde o material genético é passado de uma bactéria para outra. Só que esse é um tipo de reprodução sexuada, não é um tipo de reprodução assexuada. Então, a letra dela está incorreta. Na letra E, as algas cianofícias assemelham-se às bactérias, porém são heterótrofas, isto é, produzem a matéria orgânica por fotossíntese. Realmente, as algas cianofícias, elas se assemelham às bactérias e elas realizam fotossíntese. Só que, por realizar fotossíntese, elas são seres autótrofos, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento, e não seres heterótrofos. Então, a letra E está incorreta. Aí, o gabarito da questão é a letra A. Nessa próxima, em que alternativa as duas características são comuns a todos os indivíduos do reino monera? Então, qual alternativa aqui que traz uma característica que seja comum a todos os indivíduos do reino monera? Que, no caso, são as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias. A ausência de núcleo e a presença de clorofila? Não, a gente viu que as bactérias, elas não possuem cloroplastos, então elas não produzem clorofila. Na letra B, a ausência de carioteca e capacidade de síntese proteica? Sim, né, essa alternativa está correta. Já falamos aqui que as bactérias elas não possuem envoltório nuclear e elas possuem ribossomos, ou seja, elas são capazes de produzir as suas próprias proteínas. Na letra C, incapacidade de síntese proteica e parasitas exclusivos? A gente já viu, né, que as bactérias são sim capazes de fazer a sua síntese proteica e elas não necessariamente são parasitas exclusivos, entendeu? Então, a letra C está incorreta. Na letra D, presença de um só tipo de ácido nucleico e ausência de clorofila. Realmente, elas não têm clorofila porque elas não têm cloroplasto. Mas, elas não têm um só tipo de ácido nucleico. Elas têm tanto DNA quanto RNA. Então, a letra D também está incorreta. Na letra E, ausência de membrana plasmática e presença de DNA e RNA. A gente viu antes que as bactérias elas possuem, sim, uma membrana plasmática envolvendo o citoplasma. Então, a letra E também tá incorreta. E aí, o gabarito da questão é a letra B. Vamos para a próxima. As estruturas presentes em uma célula vegetal, porém ausentes em uma bactéria são. Na letra A, cloroplastos, lisossomos, núcleo e membrana plasmática. A gente viu que as bactérias possuem membrana plasmática, né? Então,
A gente já descarta essa. Na letra B, vacúolos, cromossomos, lisossomos e ribossomos? Não, né? As bactérias, elas têm, sim, ribossomos no seu citoplasma. Complexo Golgiense, membrana plasmática, mitocôndrias e núcleo? Essa parece estar certa, né? Porque as bactérias não têm organelas. Então, elas não têm complexo Golgiense. Ah, não. Elas têm membrana plasmática. Então, a letra C, ela está correta. A letra C, ela está incorreta, no caso, né? Porque as bactérias, elas não têm complexo Golgiense, não tem mitocôndria, não tem núcleo delimitado, mas elas têm, sim, a membrana plasmática que envolve o seu citoplasma. Na letra D, cloroplastos, mitocôndrias, núcleo e retículo endoplasmático? A essa, sim, está correta. Porque as bactérias não têm cloroplastos, não têm mitocôndrias, não têm núcleo e não têm retículo endoplasmático. Na letra E, cloroplastos, complexo Golgiense, mitocôndrias e ribossomos? A gente viu que as bactérias já têm ribossomos que fazem a síntese proteica, né? Então, o gabarito da questão é a letra D. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula.